Dando continuidade aqui à nossa aula, porque eu tive um probleminha técnico aqui, aí tivemos só 9 minutos e uns quebradinhos de aula, mas vamos retomar aqui e continuando com o sexto ano, falando sobre chuvas, né? As chuvas, eles também são fatores climáticos, né, que são ocasionados por conta do aquecimento da Terra, né? Algumas áreas chovem mais do que outras, outras não chovem nada, e tudo isso tem um fator, né? O que é que ocasiona os fatores da variação de chuvas ou a variação pluviométrica sobre a superfície terrestre, né? Um dos fatores é a questão do relevo. O relevo, por exemplo, a gente tem aqui no sertão nordestino, é uma área que não chove tanto quanto no litoral. Por quê? É justamente por conta do Planalto da Borborema, que impede a penetração das nuvens no continente. E aí, consequentemente, essas nuvens acabam não penetrando porque são barrados no lado barlavento da montanha, que é o lado que está virado para o oceano, e aí, consequentemente, as nuvens elas não penetram no sertão nordestino e acabam não ocorrendo chuva no sertão. Essas chuvas que caem e são barradas no lado barlavento da montanha são chamadas chuvas de relevo, né? São chuvas de relevo, que são chuvas que chocam, são nuvens que chocam-se contra o relevo, a montanha, sobem e precipitam em forma de chuva. São chuvas de relevo ou também chuvas orográficas, né? Essas chuvas que ocorrem nesse lado da montanha. Eu tenho também uma outra chuva chamada chuva convergente. Que chuva convergente é essa? A chuva convergente é aquela chuva que ele eu tô com uma rinite alérgica aqui atacada hoje, mas é assim mesmo. As chuvas convergentes são aquelas chuvas que ocorrem durante o verão, quando de repente você está num local e de repente o tempo fecha, começa a chover, uma chuva isolada, e ela para, que a turma chama chuva passageira ou chuva com sol, né? São chuvas que ocorrem neste período, né, rapidamente e que ocorrem de forma isoladas em algumas regiões do globo terrestre, né? E aí, consequentemente, eu tenho a chamada chuva orográfica, ok? E eu tenho também as chuvas frontais. O que são chuvas frontais? Essas chuvas frontais são aquelas chuvas que ocorrem no período de inverno, né? São chuvas que vêm justamente com a frente fria, né, que caem com muita força durante um longo período de tempo, ou até fica garoando, né, durante um certo período de tempo, e aí, consequentemente, acaba ocorrendo esse processo, né, de chuvas constantes durante um certo período de tempo, geralmente no inverno, né? São denominados como chuvas orográficas ou chuvas de inverno. Orográfica não, chuva de frontais, né? Chuvas de inverno. São os tipos de chuvas que nós temos durante este período, né, de inverno, ok? As nuvens. Nuvens também são responsáveis, né, por, pela quantidade de chuvas que ocorrem em diversas áreas do globo terrestre. Como se formam as chuvas? As chuvas se formam justamente por conta da evaporação das águas oceânicas e da evapotranspiração das vegetações, que acabam formando chuvas ou nuvens em algumas áreas. Tem nuvens com grandes quantidade de águas, né? São aquelas nuvens escuras chamadas de cúmulos, né?
tem nuvens que são, parece camadas ou escamas que aparecem no céu. Essas não são carregadas de água, são chamados de estratos. E nós temos os nimbos, né, que são nuvens que ficam de formas isoladas em algumas áreas do céu, né, e aí são chamados de nimbos. Né. Essas são as condições de chuvas existentes, de nuvens existentes no ar, ok? Com relação às massas de ar, é importante frisar que no Brasil nós temos apenas 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. São 3 oceânicas e 2 continentais. As oceânicas, quais são? MEA, massa equatorial atlântica, MTA, massa tropical atlântica, e MPA, massa polar atlântica. As continentais, nós temos a MCA, massa continental atlântica, e a MSC, massa equatorial continental, e MTC, massa tropical continental. São essas as massas de ar que nós temos atuando na faixa da território brasileiro. Né? Inclusive, essa semana, eu ouvi falar que estavam comentando no repórter que as temperaturas iam cair consideravelmente no território brasileiro. Né? Quando se fala que as temperaturas vão cair consideravelmente no território brasileiro, exclui-se o Nordeste. Né? Por quê? Porque o Nordeste ele está numa área, né, que impede a penetração da massa polar atlântica. Por quê? A massa polar atlântica ela vem de lá da região subantártica do globo terrestre, adentrando nas planícies interiores oeste do Brasil, até chegar na região norte, provocando um fenômeno de friagem. Ou então ela vai pelo litoral até chegar no sul da Bahia, porque no sul da Bahia ela é barrada pela Planalto da Borborema, né, que consequentemente não deixa a penetração dessa massa de ar atuar no Nordeste brasileiro. E aí, hoje em dia, né, está havendo uma queda de temperatura muito considerável no sul do Brasil, né, e na parte do centro-oeste e norte do Brasil. Mas no Nordeste nós tivemos uma temperatura um tanto quanto reduzida, mas não tão reduzida assim como se fala em relação ao nível do Brasil como um todo. O Brasil ele está sobre o domínio dessa massa polar atlântica, porém o Nordeste ele não deixa com que essas massas acabem sendo influenciadas por conta do Planalto da Borborema, e aí acaba não tendo a penetração dessa massa polar atlântica no Nordeste brasileiro. Então, quais são as outras massas que eu tenho também? A massa equatorial continental, que é uma massa quente e superúmida. Ela atua na porção norte do Brasil, levando umidade para o sul, ou para o sul não, para o norte, território norte do Brasil e centro-oeste brasileiro. No centro-oeste, essa umidade chega no período de verão. Por que no verão? Porque no verão as temperaturas se elevam mais ainda, a evapotranspiração da vegetação é maior, formando nuvens gigantescas que vão atingir a região do centro-oeste brasileiro. E aí eu vou ter essas chuvas concentradas no centro-oeste durante o verão. Na região norte do Brasil, eu também tenho a influência da MEA, massa equatorial atlântica, que é uma massa que nasce sobre o Oceano Atlântico e próximo à linha do Equador. Essa massa ela é quente e úmida. A MSC é quente e superúmida. Essa outra é quente e úmida. Onde ela leva umidade também para o litoral do Nordeste e para o litoral da região norte do Brasil.
provocando chuvas, pancadas de chuvas durante o ano todo, né? E aí, consequentemente, ela é uma massa quente e úmida. O índice pluviométrico da MEC, da MEC, é de 2.500 a 3.000 milímetros anuais. Da MEA, massa equatorial atlântica, é entre 2.000 e 2.500 milímetros anuais. Veja que a MEC ela tem um índice pluviométrico bem mais alto do que a MEA, justamente porque aqui ocorre dentro do continente, tem a influência da evaporação dos rios e também da vegetação. E a que ocorre no oceano, a MEA, ela tem evaporação apenas do oceano e mesmo assim a água oceânica é uma água salgada, que é mais pesada e, consequentemente, você vai ter um processo de menor evaporação e com menor formação de nuvens, né? Nessa MEA, né? Na MEA, Massa Equatorial Atlântica. A outra massa que nós temos é a MTA, Massa Tropical Atlântica. Essa massa tropical atlântica ela nasce entre a linha do Equador e também entre o Trópico de Capricórnio. Logo, ela é uma massa tropical. E a Atlântica, porque está sobre o Oceano Atlântico, também ela é quente e úmida. Seu índice médio de precipitação é entre 1.800 e 2.000 milímetros anuais, né, que acaba, de certa forma, promovendo esse processo de pancada de chuva também durante o ano todo, né, mas concentradas essas chuvas durante o período de inverno, que é no mês de maio, junho, julho, né? E aí, maio, junho, julho. E aí, consequentemente, eu tenho um maior índice pluviométrico nesse período, né? Consequentemente, essa massa tropical atlântica, ela tem essa influência de regular a temperatura e umidade do Nordeste brasileiro e de parte do Sudeste também. E a outra massa tropical continental é uma massa de ar que ela surge nas áreas como é que se diz? Nas áreas centrais do Brasil. É uma massa quente e seca que, por sua vez, acaba não levando tanta umidade para essa região, né? Por isso ela é quente e seca. Porque ela não leva tanta umidade? Porque ela nasce próximo à Cordilheira dos Andes, do lado leste da Cordilheira dos Andes, e aí, consequentemente, essa Cordilheira dos Andes ela não recebe tanta umidade assim, né, quanto nas outras áreas, na outra área da cordilheira, porque a massa de ar que se forma do lado leste, do lado oeste da Cordilheira dos Andes, ela é úmida. E aí o lado barlavento da cordilheira, de certa forma, impede a penetração dessa umidade e aí, consequentemente, deixa a MTC, massa tropical continental, ela um pouco seca. E aí acaba não ocasionando chuvas durante o inverno nessa região aí do centro-oeste brasileiro. As chuvas que ocorrem no centro-oeste brasileiro, como eu já falei, são influenciadas pela MSC, massa equatorial continental, que vem das regiões, como é que se diz? Das regiões norte do Brasil, por conta do aumento da temperatura durante o verão. E aí, consequentemente, eu vou ter a influência dessa massa de ar nessa região aí do centro-oeste brasileiro. E aí, consequentemente, eu vou ter essa formação de massa de ar justamente no centro-oeste do Brasil, ok? Então, gente, eu hoje vou ficando por aqui. Nossa aula foi fragmentada em duas partes hoje, porque eu tive um probleminha técnico aqui. Eu tenho um vídeo de 9 minutos e 40 e poucos segundos. E tenho esse vídeo aqui agora de 15 minutos que eu estou gravando para vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente retorno às aulas, né? Que Deus abençoe a todos. Que
seja um final de ano excelente, né? Que tudo dê certo, que nós retornemos o mais rápido para as aulas presenciais, não é? Porque a vida continua e a gente tem que tocar o barco para frente, né? Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima.